Muito bem, pessoal. Nós vamos ver hoje uma aula alternativa. Vamos falar sobre os quadrados mágicos. Ao final da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube, o Azimuth Matemático, caso você tenha gostado. Os ícones utilizados são exercício para casa, resolver com calculadora, utilizar um software, aplicação com Excel, tópico de história da matemática, quando for algo muito importante, e quando for uma piada, podem rir se quiserem. Quadrados mágicos. Muito bem. O que são quadrados mágicos? São tabelas quadradas formadas com n quadrados por linha e n quadrados por coluna, de modo de medida de lado unitário, onde a soma dos números presentes em qualquer linha, em qualquer coluna ou em qualquer diagonal é sempre um valor constante. Os números utilizados são os naturais, que vão de 1 até n2. Esse resultado de soma constante é denominado número planetário e varia de acordo com a ordem do quadrado mágico. Na figura ao lado, vemos um exemplo de quadrado mágico, de ordem 3, com números de 1 a 9 e número planetário 15. Então, você pode perceber na linha 1, o 2, o 9 mais o 4 dá 15. O 7 mais o 8 mais o 5 mais o 3 dá 15 também. O 6 mais 1 mais 8, idem. E se você pegar o 2, o 7 e o 6, também vai dar 15. O 9 mais 5 mais 1 também. O 4 mais 3 mais 8 também. E não apenas isso. O 2 mais 5 mais 8 da diagonal principal. E o 4, o 5 e o 6 da diagonal secundária. Tudo dá 15. Ok? Então, isso daí é um quadrado mágico. Bem, onde e quando surgiram os quadrados mágicos? Bom, há várias versões sobre os historiadores, mas a maioria delas aponta para a China e para a Índia cerca de 1000 anos antes de Cristo. O mais influente documentário matemático chinês, escrito por Shui Shang Xuanshu, 9 capítulos sobre a arte matemática, escrito por volta de 250 a.C., possui 245 problemas sobre a mensuração de terras, agricultura, sociedades, engenharia, impostos, cálculos, soluções de equações e propriedades dos triângulos retângulos, e cita processos de construção de quadrados mágicos, como os de ordem ímpar e os de ordem par. Bem, conta-se que Yu, o grande chamado imperador engenheiro hidráulico, em 2200 a.C., observando o Rio Amarelo, viu uma tartaruga que era considerada um animal sagrado pelos chineses, onde o seu casco estava o símbolo do Yoshu. Yu supôs que os nós podiam ser transformados em números de 1 a 9, onde a soma em todas as direções era sempre igual a 15, como se fossem números mágicos. Os chineses acreditavam que quem tivesse um quadrado mágico teria sorte e felicidade por toda a vida. Era comum na China e na Índia se usar quadrados mágicos de metal como talismãs. No século XV, os quadrados mágicos se tornaram conhecidos na Europa por conta do livro escrito por Manuel Moschopoulos, um autor bizantino que relacionava quadrados mágicos com alquimia e astrologia. O nome da obra era Tratado dos Quadrados Mágicos. Era costume as pessoas usarem esses quadrados como amuleto contra a peste. Moschopoulos viveu de 1486 a 1535. Bem, nem sempre os quadrados mágicos eram vistos como algo do bem. No início da era cristã, os romanos utilizavam o quadrado mágico do Sol, de ordem 6, como talismã, por conta do simbolismo que envolvia o número perfeito 6 na representação do Sol. No mesmo, o número planetário era 111, e, portanto, a soma de todos os números no seu interior era igual a 666. Então, esse seria o quadrado mágico utilizado pelos romanos. Após a igreja dominar o Império Romano, quem possuísse esse quadrado mágico poderia ser queimado na fogueira por ser o número 666, o número da besta. Agripa, que viveu de 1486 a 1535. No início do século XVI, o alemão
Heinrich Cornelius Agrippa escreveu Filosofia Oculta, onde era feita a associação dos quadrados mágicos de ordem 3 até 9 aos planetas astrológicos. Então, nós temos ali a ordem do quadrado nessa tabela, na coluna 1, na coluna 2, o planeta astrológico e o respectivo número planetário. Como se classificam os quadrados mágicos? Então, aí surge a nossa classificação em imperfeitos, hipermágicos e diabólicos. Os imperfeitos são aqueles em que nem todas as regras básicas dos quadrados mágicos são seguidas. Os hipermágicos são aqueles que, além de todas as regras básicas serem seguidas, outras propriedades adicionais são aplicadas. E os ditos diabólicos são os quadrados mágicos hipermágicos com muitas propriedades, ou essas propriedades são muito complexas. Bem, Alberto Durero, 1471 a 1528. Alberto Durero foi um artista renascentista mais famoso da Alemanha. Em 1514, criou uma gravura chamada Melancolia, que contém o primeiro quadrado mágico publicado na Europa. O nome da obra refere-se a um dos 4 humores clássicos do corpo e do comportamento humanos: o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Reparem que esse quadrado mágico aí, ele não é perfeito, né? Depois vocês dão uma olhada com mais cuidado. Bom, a Sagrada Família. Bom, a Sagrada Família é uma igreja que foi construída em Barcelona e até hoje não parou de ser construída. Ok? E lá tem esse famoso quadrado mágico que você está vendo ali. Na ala da esquerda da fachada da Paixão, na Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, Espanha, por trás da mestria dos arquitetos, onde se vê a estátua do beijo da traição de Judas a Cristo, há uma tabela numérica à esquerda, em que a soma dos números de qualquer linha ou coluna ou diagonal é igual a 33, idade de Cristo quando foi crucificado. O escultor Joseph Maria Subirachs pretendeu, de alguma forma, marcar no tempo a cena da estátua. Como você classificaria esse quadrado mágico? Imperfeito, pois os números lançados nele vão de 1 a 15. O número 10 surgiu mais de uma vez, podem perceber. Bem, outros personagens dos quadrados mágicos. Claude Gaspard Bachet, que viveu de 1581 a 1638. Pierre de Fermat, que viveu de 1601 a 1665. E Bernard Frenichs, de Bessy, de 1605 a 1675. E, finalmente, o mais profílico de todos os matemáticos da história, Leonhard Euler, o suíço, que viveu de 1707 a 1783. Então, o exemplo 1 é um exercício que envolvendo quadrado mágico, vocês podem fazer em casa, e a resposta seria essa que vocês estão vendo aí. Quadrado é ordem n. O quadrado mágico de ordem n é aquele que possui n linhas e n colunas. Os números a serem inseridos no quadrado mágico de ordem n são 1, 2, 3 até n2. Assim, a soma desses k igual a n2 números naturais consecutivos de um quadrado mágico n por n é a soma dos termos de uma progressão aritmética, como vemos abaixo. A soma da PA é o primeiro mais o último termo vezes a quantidade sobre 2. Essa progressão aritmética tem como primeiro termo 1 e a razão também. O késimo termo, que seria o último, é igual a n2. E o k, a quantidade, é igual a n2 também. Então, essa soma seria 1 mais n2 entre parênteses vezes n2 sobre 2. Como temos n linhas que somadas são iguais a sk, o número planetário Pn pode ser calculado dividindo sk por n. Então, vai dar n2 mais 1 vezes n sobre 2. n2 mais 1 entre parênteses. Mais à frente, montaremos uma planilha Excel para observarmos o comportamento dos números planetários e dos termos médios. Um quadrado mágico de ordem n só possui termo central se n for ímpar. Faremos agora o cálculo do termo central para o caso de n ímpar.
Num quadrado mágico de ordem n qualquer, cada linha, coluna ou diagonal forma uma progressão aritmética. No caso de n ímpar, o termo central é também o termo central de cada uma dessas PA. Das PA que possuem termo central, pois n é ímpar, temos que o termo central vai dar n2 mais 1 sobre 2. Bom, vai ser n2 mais 1 sobre 2 se o n for ímpar. E se o n for par, não tem termo central. Bom, então nós temos aí uma tabela com a ordem do quadrado, a quantidade se é par ou ímpar, o número planetário e o termo central. Tá? Vocês podem perceber que os quadrados de ordem par não têm termo central, como eu falei antes. Regras gerais para a construção. No século XVII, o matemático francês Bachet propôs uma regra geral para os quadrados de ordem ímpar. Exemplificando inicialmente, mostraremos como construir quadrados mágicos de ordem 3. Desenhe 3 ao quadrado igual a 9 quadrados. Então está lá. Desenhe quadrados pontilhados, um em cada lado do quadrado original. Lance os números de 1 a 9 em ordem crescente nos quadrados no sentido em diagonal. Vejam só. Então, continuando daí. Transponha os números que ficaram nos quadrados pontilhados externos para os quadrados internos vazios. Os números nos quadradinhos em diagonal devem ser mantidos. Apague os quadrados externos que ficaram vazios. Agora você vai fazer a mesma coisa da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Novamente, apague os quadrados externos que ficaram vazios. Observe o termo central igual a 5 e o termo planetário igual a 15. Então, esse é um processo para a construção de quadrados mágicos de ordem ímpar. No caso, n igual a 3. Mostremos agora como construir os quadrados mágicos de ordem 5. Você vai fazer 25 quadradinhos. Siga os passos do exemplo anterior. Bem, feito isso, observe o termo central igual a 13 e o termo planetário igual a 65. Daí para frente, os passos não foram todos feitos, mas são idênticos ao que foram feitos anteriormente. O exemplo 2 é para casa. Considere um quadrado mágico de ordem 5, formado utilizando os naturais de 1 a 25. Qual o número planetário? Qual desses números deve ficar no centro? Monte um quadrado mágico que possa ser classificado como hipermágico. Aí está uma resposta possível. Tá? Mas o número planetário e o número central estão valendo. Para qualquer um, qualquer resposta. Bem, para os quadrados de ordem par, ainda não se conhece um procedimento padrão, porém descreveremos aqui uma regra que vale para a ordem 4. Distribua os números de 1 a 16 conforme a figura abaixo. Permute os números das diagonais dos quadrados assinalados da figura anterior. Ok? Bom, a piadinha matemática de hoje. Joãozinho, o que é, afinal de contas, um quadrado mágico? Olha a resposta do Joãozinho. Bem, aí uma tabela de quadrado mágico. E aqui colocando em gráficos os números planetários e termos centrais. Bom, os números planetários formam uma exponencial, né? Ok? E o termo central, uma funçãozinha de segundo grau, com gráfico apenas no primeiro quadrante, claro. Ok? Número 3 também é para casa. Um certo quadrado mágico de ordem n
que tem em seu interior todos os números naturais não nulos consecutivos 1, 2, 3 até N2, possui como número planetário 369. Qual o seu termo central? Número 4, também para casa, um quadrado mágico. O quadrado mágico abaixo é parte de um quadrado mágico que usa os números ímpares entre 1 e 17. Obtém o valor de x. Fica para casa, a resposta é 7. Aqui um GIF animado do quadrado mágico existente na Igreja da Sagrada Família, que já vimos que ele é imperfeito, né? Agora vocês são doutores em quadrados mágicos. Essa é a nossa bibliografia. Gostaram da aula? Por favor, não esqueça de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube, o Azimuth Matemático. Até a próxima aula e bom final de semana. Esse é o nosso contato para aulas particulares. Até a próxima.